Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Alessandro vai ao hotel que Mário Aguirre fez a reserva e entrega as chaves para a moça. A recepcionista diz a Alessandro que o homem que veio ali pegar a chave era um jovem, mas que não era o Sr. Aguirre. Paula comenta com o pai que terá que ir à delegacia toda semana assinar uns documentos. Maria José diz a Paula que não podem seguir gastando dinheiro assim, naquela pensão, sem ter trabalho. Por isso, precisam voltar para sua cidade. Maria José diz que em breve vai começar os trâmites do divórcio dela com Alessandro. Pedro pergunta à filha quando eles irão embora dali, pois precisa se despedir de Xuxo. Maria diz que eles já vão depois de amanhã. Maria José reclama com Paula por quase ter revelado ao seu pai que ela está grávida de Alessandro. Mateu e Bruno combinam de se encontrar. Fernando está levando a irmã Kátia para sua casa. Kátia insiste ao irmão para levá-la para ver Raquel e Roberto. Fernando avisa a irmã que Alessandro se casou, mas Bruno continua solteiro. O falso Mário Aguirre se encontra com Bruno. Bruno pede que Mateu conte toda a verdade para ele. Mateu pede que ele dê o dinheiro. Bruno diz que ele não está para pôr condições e as coisas serão feitas como ele quiser. Mateu revela a Bruno que foi contratado por Ulisses e Maura. Alessandro vai até o cortiço à procura de Gabriel. A comadre de Mercedes diz que o menino foi levado ao hospital para ser operado. Alessandro fica desconcertado porque o garoto e a irmã dele são humildes e não têm nem condições para pagar uma cirurgia. Ele não entende de onde essa pessoa pode ter conseguido dinheiro. Bruno pergunta a Mateu se Ulisses e Maura sabem do endereço dele. Mateu diz que não. Bruno diz a Mateu para voltar para casa, pois a partir desse momento desapareceu do mapa para Maura e Ulisses. Bruno dá dinheiro para o rapaz. Ele diz que pagará 50 mil pesos todo mês para ele ficar a seus serviços. Kátia chega à mansão Lombardo e cumprimenta a Vitória e a abraça. Kátia diz a Vitória que ela e todos eles da família eram como sua segunda família, desde que seus pais morreram. Ela conta que Vitória era como mãe deles. Fernando diz a Vitória que Alessandro estava angustiado, muito triste, e nunca tinha visto ele tão apaixonado por uma mulher. Vitória comenta com Fernando que já foi comprovado que Maria José tinha um encontro com esse Mário Aguirre. Vitória conta que Ezequiel conseguiu o número de celular desse homem e Bruno levou, dizendo que queria resolver o assunto, mas pediu para não falarem com Alessandro. Fernando estranha a situação e pergunta por quê. Vitória diz que Bruno disse que iria investigar. Fernando diz que Bruno não tem por que se meter nos assuntos de Maria José e Alessandro. Kátia cumprimenta Raquel e Roberto e mata as saudades que estava deles. Alessandro vai ao hospital para ver Gabriel e encontra Mercedes, irmã dele. Alessandro diz a Mercedes que vai pagar todos os gastos do hospital para Gabriel. Mercedes fica agradecida. Alessandro vai ver Gabriel. Gabriel diz que será operado hoje à tarde, mas que precisará de muitas outras operações. Xuxo recebe uma ligação de Maria José. Maria José diz que ligou para dar o endereço da pensão para Xuxo viver seu pai. Maria José acaba desmaiando durante a ligação e Xuxo fica preocupado. Paula fica chocada ao ver que sua irmã desmaiou. Depois de um tempo, Maria José se recupera. A senhorita da pensão aconselha ela a descansar e ficar de repouso. Bruno chega até a casa e sorri ao ver a irmã de Fernando. Kátia pula de alegria nos braços do canalha. Raquel se despede de todos porque tem uns compromissos. Fernando pede à irmã para ir embora também. Fernando se despede de Vitória. Vitória sorri para ele. Bruno vê a situação e se incomoda. Mais tarde, Alessandro retorna à sua casa. Ezequiel diz que Kátia, irmã de Fernando, veio à casa. Alessandro pede a Ezequiel que faça uma lista de todas as pessoas que entraram e saíram da casa. Ezequiel diz a Alessandro que outro dia Mário Aguirre ligou de novo e então anotou o número do identificador de chamadas, mas Bruno pegou o papel onde estava esse número e ainda pediu que não dissesse nada para ele. Alessandro, surpreso, vai até o quarto de Bruno e pergunta por que se mete no que não importa e por que pegou o número de Mário Aguirre.
Bruno diz que quis fazer um favor a ele e pedir que esse cara parasse de incomodar todos. Alessandro não acredita em nada e pede que Bruno dê um número a ele. Bruno entrega o número para Alessandro, mas só que ele já pegou o celular de Mateu e com certeza deve ter tirado o chip. Alessandro diz a Bruno que essa é a última vez que se mete em suas coisas, porque Maria José continua sendo sua esposa. Alessandro sai. Bruno diz: "Você pode buscar e buscar, mas jamais encontrará nada." Eric comunica a Bruno que já descobriu a pensão que Maria José e a família estão ficando. Alessandro liga para o celular que Bruno deu a ele, mas o número de telefone já não existe. Ezequiel entrega a Alessandro a lista do local para onde todos saíram da casa. Ezequiel pergunta o que ele pretende com isso. Alessandro diz que precisa saber quem entregou a chave do hotel para Maria José. Xuxo e Pedro se encontram no restaurante da cidade. Eles colocam o assunto em dia dos últimos acontecimentos e também tomam uma cervejinha juntos. Alessandro interroga Felipa. Ela conta que no dia foi ao mercado com Pedro e Xuxo e depois pararam para comer uma sopa deliciosa e uma panqueca. Alessandro diz a Felipa que está investigando tudo porque alguém saiu para pegar as chaves do hotel para Maria José. Alessandro diz que se não foi eles, pode ter sido Raquel, Roberto ou Bruno. Célia avisa Ezequiel que Xuxo saiu de casa porque ele falou com Maria José e ela passou mal. Alessandro fica sabendo do que aconteceu com Maria José e se preocupa. Fernando pergunta a Kátia por que não continuou na escola. Kátia diz que quis voltar porque sentia muita falta dele. E lá se sentia sozinha demais. Fernando pede que ela conte o que aconteceu de verdade. Kátia acaba contando que foi expulsa da escola. Fernando fica surpreso. Fernando liga para Vitória. Conta que sua irmã se meteu em problemas e acabou sendo expulsa da escola que estava. Fernando pede a Vitória para se encontrarem amanhã para almoçarem e conversarem. Raquel conta a Ulisses que Alessandro expulsou Maria José e família da casa. Alessandro vai à pensão que Maria José está ficando para descobrir como ela está. Paula inventa que Maria saiu com seu pai, mas acaba que o plano dá errado, pois Pedro e Xuxo chegam ali, e Alessandro se dá conta que Paula mentiu. Sem saída, Paula acaba revelando a Alessandro que Maria José está grávida. Alessandro fica surpreso. Paula pede a ele que não conte a Maria o que ela contou para ele. Alessandro vai ao quarto de Maria José. Maria diz que está bem e diz que eles não têm nada para falar. Alessandro pede para ela ir a um médico. Maria José diz que irá depois que sair dali. Maria diz que vai ir embora para sua cidade amanhã. Paula fica decepcionada por Maria José e Alessandro não terem se reconciliado, pois ela tinha esperança que voltaria para a mansão luxuosa e teria a mesma vida de antes. Maria agradece a Paula por não ter dito a Alessandro de sua gravidez. Alessandro pede a Pedro que leve Maria José ao médico depois que forem embora dali. Alessandro leva Xuxo embora com ele. Alessandro diz a Fernando que Maria José está esperando um filho seu. Fernando pergunta por que Alessandro vai deixar ela ir. Alessandro diz que a ama muito, mas continua desconfiando. Vitória pergunta a Bruno se descobriu algo de Mário Aguirre. Bruno diz que não. Bruno pergunta à mãe se disse a Alessandro que ele tinha o número de telefone desse tal de Mário Aguirre. Ela diz que não. Bruno saca que foi Ezequiel que fez a fofoca e diz que vai expulsá-lo. Vitória diz que ele não vai expulsar ele e nem ninguém, porque os empregados daquela casa são de muita confiança, que está há anos a seus serviços. Vitória diz a Bruno que amanhã terá uma reunião com os advogados para tentar chegar a um acordo. Bruno diz que por ser mais velho ainda quer ser o presidente da empresa e espera que a mãe o apoie. Vitória sai dali e não diz se vai apoiar ou não o filho. Alessandro volta para casa e diz à mãe que ainda está triste por Maria José e amanhã ela volta para o povoado. Vitória diz que talvez seja o melhor depois de tudo que ela fez. Vitória diz a Alessandro que Bruno quer a presidência da construtora. Alessandro diz que de nenhuma maneira vai permitir isso. Eric pede a Mercedes que não conte a ninguém do que seu chefe fez, porque senão não responde pela vida dela e de Gabriel. Mercedes fica preocupada. Xuxo chega ao hospital e encontra a amiga Mercedes. Mercedes diz que seu irmão está sendo operado. Pedro diz a Maria José que já compraram as passagens para a viagem, mas acha que seria melhor irem depois de amanhã, porque ela está muito mal. Maria José diz que não quer atrasar as coisas e já está bem, e tem que ir o quanto antes. O médico avisa Mercedes que a operação do irmão dela foi um sucesso.
Tanto sucesso que ele não precisará fazer outras. Ela fica alegre. Xuxo pergunta quem atropelou Gabriel. Mercedes diz que a cunhada de um tal de Alessandro Lombardo. Xuxo fica chocado e diz que trabalha na casa desse senhor e viu um acidente no mesmo dia que voltou da casa dela. Xuxo diz que viu quando o carro bateu em um fulano que se levantou e foi caminhando com suas próprias pernas e não era Gabriel. Mercedes fica assustada. Xuxo diz a Mercedes que essa família são seus amigos. Mercedes pede perdão, mas diz que seu irmão precisava dessa operação para voltar a caminhar e por isso quis participar desse plano macabro. Mercedes conta que seus amigos souberam de tudo através de Eric, que é primo de seu compadre. Maura fica sabendo que Maria José foi expulsa e diz a Roberto que tem suas estratégias para conquistar Alessandro. Maura pede a Ulisses que ligue para Mateu para encerrarem o trato que tinham com ele. Ulisses liga, mas o número de celular já não existe. Maura fica preocupada. Mercedes vai ver seu irmão, que está se recuperando. Mercedes pede a Xuxo que deixem as coisas como estão e não conte a ninguém do rolo que ela e Gabriel se meteram.